Pessoal, vamos então para a nossa aula de referências de entradas, onde está o detalhe da operação, onde está ali a operação em si, onde a gente vai clicar, tá? Então vamos lá. As referências de entradas devem respeitar as três situações, tá? Ou seja, a gente só vai entrar na operação caso tenha acontecido uma dessas três condições, tá? E aí juntando com as confluências, claro, dos indicadores. Primeira condição. Primeira condição. Estrutura de preço de reversão com renovação de máxima e mínima. Segunda condição. Estrutura de preço de reversão com não renovação de máxima e mínima. E a terceira condição, agressão vendedora ou compradora no pavio e acima ou abaixo da máxima ou mínima do candle anterior. Então, são três situações, vamos detalhar elas agora, que a gente vai estar realizando a nossa entrada juntamente com as confluências dos indicadores, na qual a gente tratou aqui. Então, vamos lá. Primeira condição. A primeira condição é a estrutura de preço de reversão com renovação de máxima e mínima. A gente já comentou aqui nas aulas anteriores o que é aí a estrutura de preço de reversão, os dois modos que a gente temos. Então, esse aqui é o primeiro, que é a renovação. Ó, ele renova a mínima anterior, só que ele devolve esse rompimento, o corpo fechando dentro do pavio. E essa situação, essa condição, é uma estrutura de movimento, uma estrutura do preço, que nos indica uma possível reversão do movimento, como aqui também, no caso da compra, uma possível reversão do movimento. Então, aqui, ó, quais são, né, então, as referências de entrada, onde a gente vai clicar para a gente estar fazendo a operação, onde a gente vai entrar na operação. Então, vamos lá. Aqui a gente temos 4 referências de entrada, tá? Ó, as referências de entrada são, primeira, pavio do candle 1. Ó, primeira referência de entrada é aqui no pavio do candle 1. Quando? Quando a terceira vela, ela abre aqui, ela vem, né? Pega esse pavio aqui, principalmente no retorno dele. Ele desce, encontra uma região aqui de suporte, e no retorno dele, a gente solta uma ordem nas costas dele aqui, nessa primeira referência. Essa é a primeira referência. Segunda referência é a ponderação do candle, é na onde ele fechou. Porque acontece, às vezes ele vinha aqui e não vinha buscar essa referência, tá? E aí ele vem para antes aqui e volta. Aqui está a nossa segunda entrada, tá? A nossa segunda entrada não, a nossa segunda referência de entrada. A gente pega a operação aqui, no retorno dele. Aqui, terceira referência, 50% do candle 2. Cara, vamos considerar que esse aqui é o 1 e esse sempre é o 2, tá? Da estrutura de preço. Então, aqui, a terceira referência nossa é 50% do candle. Então, se não conseguiu, ele abriu aqui, ele não mostrou força, ele já veio, já voltou para a reversão, nós soltamos a ordem nas costas dele aqui, né? A hora que ele está indo, subindo aqui nas costas, no 50% do candle anterior, no 2, tá bom? Essa é a nossa terceira referência. E a quarta referência nossa é no rompimento da máxima do candle, nesse caso, e mínima do candle, nesse caso, comprador. Então, aqui é a nossa quarta referência. Primeira referência, então, é o pavio do candle 1. Segunda referência é a ponderação, onde o preço dos negócios fechou do candle 2. Terceira referência, 50% do candle 2. Quarta referência, a máxima do candle 2. E aqui, no caso, exemplo de compra, da mesma forma. Primeira referência é no pavio do candle 1. Segunda referência é a ponderação, onde o preço fechou do candle 2. Terceira referência, 50% do candle 2. E a quarta referência é o rompimento da mínima do candle 2.
tá? E onde vai ficar localizado os nossos stop? Os nossos stops vai ficar meio ou um ponto abaixo, nesse caso aqui, abaixo da mínima do candle 2. E aqui vai ficar acima da máxima do candle 2. O nosso stop curtinho, de aí praticamente um ponto ou meio ponto acima dessa máxima, tá bom? E aí a gente faz a operação, realiza a operação aqui, o nosso stop a gente já coloca, segura ele ali, tá? Então essas são as referências de entrada. Mais uma vez, estrutura de preço de reversão com renovação de máxima. Primeira referência, pavio do candle 1. Segunda referência, ponderação do candle 2. Terceira referência, 50% do candle. E quarta referência, a máxima ou mínima do candle 2. Vamos passar para o próximo módulo. Olha só aqui então, a gente temos a segunda condição. Estrutura de preço de reversão com não renovação de máxima e mínima. Ah, então aqui o que muda é que o candle 2 ele não renova, o pavio dele, a mínima dele fica dentro do pavio anterior, tá? Então aqui quais são as referências? As referências mudas então é praticamente a primeira. Agora aqui a referência número 1 não é o pavio do candle 1, mas sim a mínima nesse caso do candle 2 e aqui a máxima do candle 2. Então aqui o pavio, o preço ele veio, não ganhou aqui, tá? Não ganhou a mínima do candle 1. No retorno dele, a gente pode soltar a nossa operação aqui nas costas do candle. Caso ele não venha buscar aqui e não pegou, no retorno dele a gente pega na ponderação. Caso ele não foi lá buscar e não retornou, a gente consegue pegar no 50% do candle. E aí, aqui é a última referência, que é o rompimento da máxima ou aqui da mínima. O que muda nessas condições? O stop, tá, galera? O stop que muda. O stop, quanto a referência ela vai ficando maior, né? O stop ele vai encarecendo, tá bom? Diferente de você pegar uma operação aqui com um stop aqui, que vai te dar aí 2,5 pontos, você pegar aqui, o stop vai ser um pouquinho maior. Vai ser 6, 5 pontos, tá bom? O que muda é essa questão do stop. Por isso que o ideal é que você pega sempre nas primeiras referências, tá bom? Mas às vezes não dá para pegar, e aí você pode estar pegando nessas outras condições, tá bom? Então essa aqui e o stop, a mesma forma, o stop ele vai ficar meio ponto, um ponto abaixo ou acima do maior pavio. No caso aqui da venda, na mínima menor e no caso da compra, a máxima maior, tá bom? Então, esses dois são as duas condições dentro da estrutura de preço de reversão, aonde você vai clicar para fazer a operação nas referências 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Galera, isso aqui, essa aula, você precisa praticar, tá? A gente está passando aqui a aula de teoria, né? Mostrando aí como que funciona, qual a sistemática, quais são os indicadores. Porém, principalmente essas aulas aqui em questão das confluências dos indicadores, as referências de entrada, precisa praticar para cada vez mais ficar afinado nas operações. Vamos agora para a nossa terceira condição, a terceira situação, que ela está fora da condição da estrutura de preço de reversão, porém, vendo a assertividade, a estatística dessa entrada, a gente considerou como condição para estar fazendo a entrada também, tá? E o que é essa terceira condição? Agressão vendedora ou compradora no pavio, estando acima ou abaixo da máxima ou mínima do candle anterior à agressão. Tá? Então, qual que é aqui a condição? Ó, a referência da entrada no candle 2 é quando a POC estiver no pavio do 2, a entrada é na referência do 1, no retorno. Galera, isso aqui acontece muito no gráfico, tá? Ó, formou esse candle vendedor, aí veio, formou esse candle aqui, outro candle vendedor, veio, desceu aqui, chegou aqui, o que acontece? A compra, ela faz uma defesa, né, uma agressão,
compradora, uma defesa compradora, uma POC de absorção. E aí vai empurrando esse preço para cima. Aonde que está a nossa entrada? Nessa referência aqui, ó. A hora que ele vai para dentro aqui, a gente pega a operação, tá? Sempre nas costas, a hora que ele está empurrando, ele está voltando, a gente pega essa operação. Por quê? A gente acredita que essa agressão aqui, lembra, qual que é a base, né? Compra, injeta valor, faz o preço subir. Venda, injeta valor, faz o preço descer. Então aqui, como a compra se posicionou aqui, injetou valor, fez a POC de absorção, empurrou o preço para cima, a gente solta a ordem aqui nas costas, nessa referência, acreditando que o preço ele vai voltar e dar continuidade aqui na reversão do movimento. E aqui no caso da venda, da mesma forma, tá? Aqui a gente temos uma referência do Candle 1, aqui a venda faz uma agressão aqui, uma POC de absorção, e aí ela empurra esse preço para baixo. A gente solta a nossa ordem aqui nessa referência. E o stop, Rafael? O stop fica aqui meio ponto, um ponto acima da máxima. Fica aqui meio ponto, um ponto abaixo da mínima desse segundo candle, tá? Sempre na mínima menor e sempre na máxima maior. Então essas aqui são as condições de entrada fora da estrutura de preço. Tá? A gente só entra fora da estrutura de preço quando se tem uma agressão, tá? Quando você tem uma POC aqui de venda, uma POC aqui compradora, e ele devolve o preço dentro da estrutura. Então aí você pega a operação no Candle 2, você não vai pegar no terceiro, igual as outras sistemáticas que você espera confirmar, né? Um marca, o 2 ele confirma e entrada no 3. Aqui você pode estar fazendo a operação direto no 2, nessa condição apenas, tá? Com POC aqui de absorção no pavio do 2, empurrando o preço para dentro da estrutura. Então, essa é as 3 condições de operação, tá? De operação para a gente fazer. Recapitulando, então. Primeira é estrutura de preço com renovação e ele devolve. A entrada está no terceiro candle, nas referências. Primeira referência, candle, pavio do candle 1. Segunda referência é a ponderação, onde o preço fechou. Terceira referência, 50%. Quarta referência é a máxima ou mínima do preço. Segunda, estrutura de preço de reversão com não renovação de máxima e mínima. O que muda aqui é simplesmente a primeira referência, que agora é na mínima do pavio vendedor e aqui na máxima do pavio comprador. E a terceira condição, que é em relação ao volume. O volume ele precisa estar com a POC no pavio, empurrando o preço para dentro da estrutura. A nossa ordem a gente solta na referência, que é o pavio anterior. Galera, essa é a nossa aula das referências de entrada. E lembrando, essas aulas precisam ser praticadas para você estar aí pegando exatamente o ponto ideal das suas entradas, das suas operações. Tá bom? Forte abraço a todos.